Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo para vocês. E se você não sabe a diferença ou quando utilizar um setup ou quando utilizar um gatilho, esse vídeo é para você e eu vou te dar umas dicas importantes aqui num vídeo bem curtinho e vai ficar bem bacana de você aprender. Então vamos lá, pessoal. Vou botar uma telinha preta aqui e vamos entender quando eu devo utilizar um setup e quando eu devo utilizar um gatilho, tá? Um gatilho. Vou colocar separado o setup e o gatilho. A gente tem que entender que o setup ele é uma configuração onde ele exige que o mercado faça uma série de eventos, e essa série de eventos, como rompimentos, como lateralizações, como criação de região, né, criação de liquidez, isso tudo é uma série de eventos que ocorre e através dessa série de eventos você vai procurar uma operação. Então os 4 setups básicos que a gente tem é o setup de flip, choque, continuação e liquidez. Esses são os 4 setups básicos que a gente tem, tá? E a gente pode falar de 4 gatilhos básicos também. Eu tenho o gatilho da região, eu tenho o gatilho do martelo, barra de força, deixa eu diminuir um pouquinho, martelo, barra de força. Eu tenho VWAP ancorada, fechou fora, fechou dentro, olha quanta coisa, né? E tenho roçadinha da VWAP. Roçadinha da VWAP. Então, eu tenho que saber quando que eu vou utilizar um setup ou quando eu vou utilizar um gatilho. Qual o problema entre a diferença do setup e do gatilho? O setup, ele precisa de uma série de eventos. O gatilho é um padrãozinho de candle ou uma formação específica de candle que você vai entrar no mercado. Então, eu sabendo identificar o setup, eu vou procurar o gatilho de entrada dentro daquele setup. Então, o ideal é a gente usar o gatilho após a ativação de um setup. Mas tem umas dicas que podem ajudar bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se você ainda não sabe Smart Money, ainda não sabe o que eu estou falando, não sabe o que são esses setups, ou marcar as regiões, você ainda não entende como que funciona o mercado, então eu tenho uma dica para vocês. Tem um curso meu 100% gratuito, que está disponível para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, dentro da X-Station, pessoal. Então, dentro da X-Station, tem o meu curso gratuito lá. Já mandei mais 6 aulas que devem ser postadas em breve, falando de setups, e agora a gente vai começar a falar de gatilhos também, que é justamente o tema desse vídeo. Então, se você ainda não está fazendo esse curso, se você ainda não está participando, tem o link aí na descrição, é só você clicar no link lá, curso grátis, Smart Money, X-Station, e você vai ter acesso a esse curso, você vai fazer um pré-cadastro, o pré-cadastro vai te dar um usuário e senha, e você vai entrar aqui na área educacional dessa plataforma, e vai assistir o meu curso ali que vai estar disponível para vocês, beleza? Então vamos dar continuidade aqui na nossa análise depois disso, tá? É um videozinho bem rápido, pessoal, para vocês entenderem quando a gente deve utilizar um setup ou quando a gente deve utilizar um gatilho. Então, beleza. Então, eu tenho essa ideia. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Qual o contexto de mercado que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando num contexto de mercado que ele tem uma tendência ou eu estou trabalhando num contexto de mercado que ele não tem uma tendência? Então, o mercado ele tem uma tendência de alta clara? Ele tem uma tendência de baixa clara? Num time frame maior? Então, se você tem uma tendência de alta clara com rompimento validado no time frame maior, você pode esperar um setup ser criado. Ah, professor, aí tem um setup de continuação. Perfeito. Então, se a gente tem um setup de continuação, quando ele volta para ativar um pontinho de compra, é nesse ponto que você vai utilizar um gatilho. É esse ponto que você vai utilizar um gatilho, tá? O que você não deve fazer? Se eu tenho uma tendência de alta, tá? Se eu tenho uma tendência de alta e o mercado ele vem para romper o topo, tá? Aqui eu não tenho um setup. Então, nesse ponto, eu estou contra a tendência, eu não posso utilizar um gatilho. Eu não posso entrar através de um gatilho. Isso a gente viu na tendência de alta. E na tendência de baixa? Vamos fazer de novo aqui, ó. Na tendência de baixa, pessoal, mesma coisa, ó. Eu tenho o mercado em tendência de baixa, fez um rompimento, marquei uma regiãozinha. Se o mercado volta para testar essa região, eu posso fazer a venda através de um gatilho. Eu posso procurar um gatilho nesse ponto. O que eu não posso fazer? Quando ele vir testar essa região de mínima, eu tentar fazer um gatilho nesse ponto. Se eu tenho um setup, eu posso utilizar um gatilho. Se eu não tenho setup, eu não posso utilizar um gatilho, tá? Eu preciso ter um setup para utilizar um gatilho. De preferência no time frame operacional.
Se a tendência é macro, eu falei para vocês que vocês podem utilizar um gatilho, porque eu já tenho o setup macro sendo ativado, eu também posso tornar essa entrada um pouco mais segura se eu utilizar um setup também no time frame micro. Então vamos supor que agora você jogou no 1 minuto lá, ou nos 5 minutos, e o mercado ele veio testar essa região, fez a quebra, fez um movimento, testou a região, aí você vai usar o gatilho aonde? Você vai usar o gatilho nesse ponto, após ele ativar um setup de uma tendência micro ou tendência operacional que a gente fala. Dentro do gráfico operacional, ele ativa um setup no time frame operacional e a partir dali você vai utilizar a entrada através de um gatilho. Então, dessa forma, se vocês fizerem dessa forma, vocês vão evitar muito stop que eu vejo que vocês estão tomando, eu vejo pelo diário dos alunos, por ficar tentando utilizar gatilho em qualquer lugar do mercado. Qualquer padrão de barra, qualquer padrão de candle, está tentando utilizar o gatilho, está tentando fazer alguma coisa, tá? Então, pega bem essa dica e vamos falar um pouquinho de alguns gatilhos aí para vocês, tá? Eu vou falar para vocês de 4 gatilhos que a gente pode utilizar hoje. Vou explicar eles de forma bem resumida para o vídeo não ficar muito longo. A gente tem o gatilho do toque da própria região. Então, quando eu tenho uma região marcada, vamos supor que eu quero fazer uma venda. Eu posso ativar o gatilho na mínima da região, no 50% da região. Se há uma região de venda, que a gente fala, o candle que você marcou, você pode utilizar o fechamento desse candle como gatilho para fazer a venda. Dessa forma você tem um stop mais barato para dar continuidade no movimento de queda. Esse é um ótimo gatilho que a gente tem para utilizar. Um outro gatilho muito bom, que a gente usa bastante inclusive nas aulas, é o gatilho do fechou fora, fechou dentro. Então o mercado, ele toca na região, a partir desse ponto você vai colocar uma VWAP ancorada, tá? A VWAP ela vai vir aqui, a hora que o mercado acelerar e ele voltar, ele vai fazer uma barra fechando por cima da VWAP, no caso de venda, a próxima barra tem que perder a mínima da VWAP, né? E tem que perder a mínima da barra anterior. Esse gatilho a gente chama de fechou fora, fechou dentro. O stop é acima da região. Então esse é um outro gatilho. Vou mostrar mais um para vocês que vai ficar bacana. Você tem uma ativação na região, o mercado chega na região, faz um martelo invertido e na sequência ele faz uma barra de força. Você vai colocar a ordem aqui próximo do topinho aqui, né, próximo do fundinho do martelo. No que é o seguinte, quando o comprador tentar defender esse movimento de queda, ele vai ativar a sua entrada e o mercado vai continuar o movimento de queda. Dê uma olhadinha no gráfico, esse é um padrão muito comum na ativação dos trades, tá? É um padrão muito comum que a gente utiliza para ativar os trades. A gente pode achar ele, inclusive, em movimentos de ações também. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, ó, a ação da NVIDIA, o martelo ele pode ser um martelo invertido ou pode ser um martelo normal, tá, pessoal? Não tem problema. Então, olha aqui a ação da NVIDIA, ó. Quando ele toca na região, ele tem um martelo invertido e ele faz uma barra de força. E essa barra de força, ela volta uma parte dessa barra e fecha o stop aqui embaixo. E aí aqui você tem um movimento de alta do ativo, tá? O outro tipo de gatilho, né? Então eu tenho aqui uma região de demanda. Outro tipo de gatilho pode ser no toque da região ou no 50% da região. Então aqui você tem várias formas e vários gatilhos atuando. Posso esperar um rompimento e entrar mais para frente? Também pode. Também é um outro motivo, né? Uma outra forma de entrar no mercado. Ele pode renovar o setup ali para você entrar. Beleza, pessoal? Então, essas formas que eu estou passando para vocês, tá? É uma forma de vocês evitarem de ficar tomando stop. Muitas vezes, eu tenho uma região de 15, eu vou procurar entrar ali de qualquer jeito na região de 15, tá? Então, é uma forma de vocês evitarem ficar tomando muito stop e assim vocês vão estar conseguindo fechar o mês positivo, que é o principal fator aí que vocês precisam, é começar a fechar o mês positivo. Tá bom? Então, aguardo por vocês. Aqui, ó, na área educacional da X-Station, no curso que tem lá, tem 6 vídeos lá que eu já enviei. Estou produzindo mais 5 vídeos aí, devo mandar semana que vem para eles. Deve totalizar aí mais ou menos uns 20 vídeos. Eu aguardo vocês lá, pessoal, tá? Com certeza, tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos que tem lá para vocês, tá? Bem específico aí de Smart Money, com bastante dica para vocês e vídeos extras aí também a caminho para vocês estarem operando. Um abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.